Olá pessoal, aqui é Eber Hernandes. Hoje eu tive três situações que eu considero interessantes, embora simples, e daí eu quero comentar um pouquinho sobre as três aqui com você, porque acredito que você pode tirar algum proveito. Então a primeira situação, eu ia com meu carro, estava um pouco atrasado indo para o trabalho, e aí tinha um cara na minha frente, né, com o carro dele. Ele percebeu que eu estava meio ansioso ali, tentando ultrapassar e tal, meio perto. E ele resolveu então ir bem devagarzinho, que é o que acontece nesses casos, não é? Eu estou aqui na frente, eu estou no comando e você vai ter que me engolir, você vai ter que ficar aí, você vai ter que esperar. Ele foi bem devagarzinho. E aí, em outros casos, eu faria o que todo mundo faz, não é? Em outras situações que eu vivi desse tipo, eu começo a buzinar, começo a manifestar a minha pressa, tentar forçar a ultrapassagem, o que pode gerar um acidente, o que pode fazer com que essa pessoa passe a pirraçar ainda mais, indo mais devagarzinho, dificultando ou impedindo a ultrapassagem. Então eu fiz diferente. Eu parei o carro, que é a dica que eu deixo aqui. Praticamente parei, fiquei bem devagarzinho lá atrás. Ele foi olhando no retrovisor e foi vendo que não estava tendo graça aquela brincadeira. Né? Que ele não tinha esse controle todo, que eu não estava com tanta pressa assim. Eu tô lá atrás, bem devagarzinho, fui ficando cada vez mais para trás, porque ele foi indo. E aí ele começou a acelerar e começou a ir embora. E eu comecei a me livrar daquele problema. Então fica essa dica aqui para você. Por mais atrasado que você esteja, eu acho que é possível fazer isso, porque se você forçar ali, em quase todos os casos a pessoa vai passar a piazar, ela vai passar a ficar com mais raiva e com, né, aquele orgulho, e ela não vai querer deixar você em paz. Então, eu parei lá, ele não sabia por onde eu ia, ele entrou numa rua, ele não sabia, eu poderia ir por aquela rua, eu poderia ir direto. Ele entrou, eu fui direto, acelerei meu carro, cheguei a tempo, deu tudo certo. Então fica a dica aqui. O cara começou a emperrar, atrasar, causar, usar remanso exagerado para te azucrinar, sem muita buzina, sem muita forçagem de ultrapassagem, é, parou ali, deixou ele se afastar, ele vai perder aquela coisa, às vezes ele até se lembra que ele também está atrasado, né? Que ele também precisa chegar, ele vai embora e depois você segue seu caminho. Fica uma dica aqui. É claro que isso não dá para ser usado em todos os casos, não resolve tudo, mas em algumas situações pode servir, porque serviu para mim hoje, foi muito bom. Cheguei a tempo no trabalho, deu tudo certo. Questão número 2, teve uma discussão lá no trabalho e eu tinha um ponto para colocar. Esse ponto que eu queria colocar, ele seria colocado em no mínimo 40 minutos. Né? É uma questão importante, grande e tudo. E nós tínhamos 2 minutos só. E a pessoa certamente teria, o ouvinte teria a réplica dele. Ele seria tocado por aquilo que eu diria e ia querer colocar sua versão também. Então, o que fazer nestes casos? Eu deixei de falar. Não falo. Porque se você tentar se expressar ali, você vai criar mais tensão, mais ansiedade, mais angústia, né? Um clima mais pesado e mais ruim, e não vai conseguir expor o que você conseguir expor aquilo que você tem para expor. Então, eu fiz isso hoje, né? Eu não falei, deixei a pessoa falar aqueles 2 minutos que tinha ali, pronto, ela falou que pôde, e agora acabou o prazo, entendeu? Numa outra situação, quando alguém vem perguntar por que você não falou, não manifestou, não dava tempo. O que eu tinha para falar demandava, exigia, pedia uns 40 minutos, uns 30 minutos, 20 minutos. Ali nós tínhamos 1 minuto e meio, 20 minutos. A pessoa está atrasada, você está atrasado, e começa aquilo ali. Não, não, peraí, não terminei ainda. Não, eu que estou falando. Não, agora é minha vez de falar. Ninguém está escutando ninguém aí, não é? Então, nesses casos, eu sugiro que você se cale. Tranquilo, você vai emanar certa paz, certa calma, certa maturidade, não é? É uma sugestão interessante, porque você vê que cada debate que, nossa, só aumenta a aflição, não resultam em entendimento. Terceira coisa é sobre os gostos, não é? Os gostos, por que a gente não discute gosto? Por que eu não posso tentar convencer alguém do meu gosto, né? E trazer alguém, um adulto? Criança pode ser, mas um adulto, um adolescente, um jovem,
né? Por quê? Porque os gostos, eles envolvem muitas coisas, né? Envolve a genética, envolve a história, envolve o ambiente, envolve os traumas, os medos, a religião da pessoa, é um mundo de coisas né? E outras coisas que são inexplicáveis, né? Por exemplo, uma pessoa gosta de jiló. Para um cara que não gosta de jiló, como assim? O jiló é feio, o jiló é amargo, o jiló... Mas a pessoa gosta e não dá para explicar, para desvendar. Dá para a gente saber o seguinte, o mundo é todo diversificado, variado, não é? Colorido. E isso beneficia a praticamente todas as pessoas, não é? Tem todo tipo de fruta, todo tipo de verdura, de legume, de cores, de músicas, não é? E assim todo mundo pode se servir. É claro que às vezes a gente é obrigado a suportar algumas coisas, inclusive pela carência financeira, né? Se você não tem dinheiro para sair de um bairro onde você se sente mal, você vai ter que suportar algumas coisas ali, algumas músicas, algumas imagens, etc. Né? O ideal seria ter um dinheiro para a gente viver o máximo de coisas que a gente gosta, o máximo possível, e ficar longe o máximo possível das coisas que a gente não gosta. Mas quando não tem isso, discutir e tentar trazer a pessoa para o nosso gosto geralmente não é uma boa ideia. Uma boa ideia, na minha opinião, é a gente entender que os gostos são uma coisa muito complexa e inexplicável, né? Uma pessoa falou, por que eu tô falando isso de gosto, né? Porque uma pessoa falou que não gosta das aulas de inglês, eu dou aula de inglês. Não gosto da aula de inglês, e a sala começou, não, como assim, você não gosta? Não, gente, os gostos não têm explicação. A pessoa tem direito de não gostar, ela tem os porquês dela explicáveis e inexplicáveis, e funciona desse jeito. A gente simplesmente aceita e fica em paz. Há outras disciplinas, a pessoa vai escolher medicina, vai escolher engenharia, vai escolher advocacia, astronomia, gastronomia, não é? Arquitetura, etc. E tem essa variação interessante, gostosa, que permite que a pessoa siga seu caminho, escolha a sua porção, seu estilo, a sua estrada e viva em paz. Não queiramos convencer a pessoa de que o nosso gosto é o melhor, a nossa preferência é a melhor, a nossa música é a melhor, entendeu? Nossa disciplina, nossa matéria de estudo é a mais importante, é a mais gostosa, é a melhor. Não, porque os gostos são baseados em coisas vastíssimas e, em muitos casos, inexplicáveis. Acho que falei os 3 pontos. Fico por aqui. Um forte abraço. Espero que essa conversa seja de alguma utilidade para você. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.